4 de dezembro, 2014. Uma quinta-feira. Últimas provas da faculdade. O verão estava dando as caras. 4 de dezembro. Resolvi que precisava me alimentar melhor. Só que tinha muita preguiça de cozinhar toda hora. Então eu resolvi fazer um monte de frango e deixar em saquinhos no congelador para facilitar a minha vida. Quer dizer, eu dividi aquele frango em vários saquinhos e coloquei no congelador. Fiz a primeira fornada naquele dia, naquela quinta-feira, 4 de dezembro de 2014. Fiz aquela primeira fornada no fogão lá do apartamento. Tirei do forno e girei o botão para desligar. Só que eu cometi um erro. Um erro. E foi por esse erro, ou é por esse erro, que eu escrevo essa carta e peço ao Eli Correia que narre na sessão líder Que Saudade de Você. Sim, tirei do forno essa primeira fornada e girei o botão para desligar, só que eu cometi um erro. Eu não girei completamente o botão. Foi apenas 1 centímetro. Apenas 1 centímetro. Coisa mais ou menos assim. Eu girei o botão, mas não completamente. O botão ficou meio fora do lugar. Portanto, apagou-se o fogo, porém o gás. Um tantinho assim que o botão ficou aberto, o gás começou a vazar dentro do forno. Começou a vazar dentro do forno. Eu tirei do forno essa primeira fornada de frango, girei o botão para desligar, só que eu cometi um erro, eu não girei completamente o fogão. O fogo até apagou, mas ficou vazando um pouquinho de gás. O botão ficou fora do lugar, portanto o gás ficou vazando dentro ali do forno. Um pouquinho de gás, um tiquinho de nada, mas ficou ali horas e horas e horas. Passado algum tempo, eu resolvi fazer uma segunda fornada. Depois daquele frango esfriar, de ter sido colocado em saquinhos, eu resolvi fazer uma nova fornada. E assim, com essa nova fornada de frangos feito ali naquele fogão, naquele forno, eu fecharia 2 semanas. Uma fornada é para mim o suficiente, 1 semana. A segunda fornada, a gente quer às vezes facilitar as coisas, né? Então, ao tomar essa decisão de fazer uma segunda fornada para fechar 2 semanas, no momento em que eu apertei o botão para ligar o forno, um milésimo de segundo, não foi mais do que isso, 1 milésimo de segundo, e senti que era tarde demais. O forno explodiu. Na verdade, o dia estava calorento, o ar-condicionado de casa estava ligado, e claro, com as janelas fechadas. 2 coisas poderiam ter acontecido naquele dia. Eu poderia ter morrido pela inalação do gás, ou o forno explodir. Aconteceu a segunda coisa, o forno explodiu. Eu tive naquele exato momento 50% do corpo queimado. Sinto meu corpo queimado. Queimaduras 1º, 2º, 3º grau. A vizinha do apartamento da frente, nesta hora da explosão, aquele barulho parece que tremeu até o edifício. Ela correu para me ajudar. O que aconteceu, pelo amor de Deus? O que houve? Sabe, eu estava sozinha, embaixo do chuveiro, e chamou o SAMU. A água batia em mim e a pele. A água batia em mim e eu ia descamando com a água.
O calor fora do chuveiro era insuportável. O calor que eu sentia fora do chuveiro, insuportável. Decidi dar uma olhada, ainda que rápida, na minha aparência. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que aconteceu? Então eu decidi, enquanto ela foi chamar o SAMU, me colocou debaixo do chuveiro, eu decidi dar uma olhada na minha aparência, no espelho daquele banheiro. Aliás, ela até me levou para a casa dela, nem foi na minha, porque ficou tão assim, aquela loucura no meu apartamento, ela me levou no apartamento dela. E ali no banheiro dela eu saí. Eu estava com o meu rosto simplesmente irreconhecível. O cabelo todo queimado, não tinha sobrancelhas, não tinha cílios, parecia uma coisa do outro mundo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Como que eu vou ficar? Meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Como que eu vou ficar? Olha o estado em que eu estou, 50% do corpo queimado, sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha. A ambulância chegou e fui levada para um hospital. Cortaram as minhas roupas, passaram uma pasta branca no meu corpo inteiro e me enfaixaram. Fiquei parecendo uma múmia. Minha mãe chegou. Quando ela me viu, ela quase sofreu um choque. Ela chorava tanto, minha filha, e eu dopada de remédios, assustada com tudo aquilo que tinha acontecido. E comecei a falar um monte de bobagens, comecei a falar. Meu pai chegou depois, porque, na verdade, eu moro sozinha para estudar na faculdade. Meus pais moram em outro lugar, então demoraram para chegar. Ele, meu pai, médico, estava calmo, estava sereno, pelo menos aparentemente. Sabe quando uma pessoa vem e fala, calma, vamos com calma? Ele é médico, calmo e sereno, pelo menos na minha presença, pelo menos aparentemente. Mas, há algumas horas, eu fui transferida para o Hospital Central, para ser tratada por um especialista em queimaduras. O meu caso muito sério, 50% queimado o meu corpo, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Então tinha que ser levada para um centro médico de dermatologista, onde especialista em queimaduras cuidasse de mim. Passei um dia em observação e o tratamento começou. Fiz uma cirurgia para remoção das bolhas. Imagine eu toda cheia de bolhas e queimadura. E também fiz um trabalho, e é um trabalho que eles chamam de raspagem, para tirar a pele morta. Eles chamam de raspagem e tiram a pele morta. Uma cirurgia para a remoção das bolhas. Depois dessa cirurgia, fui induzida ao coma e fiquei em coma por 3 dias para que não sentisse todas aquelas dores. Em coma eu fiquei 3 dias para o meu corpo se recuperar e eu não sentir todo aquele sofrimento. 3 dias que viraram 11. Sim. Era para eu ficar em coma 3 dias que se transformaram em 11. Quando desligaram a ventilação, eu não conseguia respirar sozinha. Tive pneumonia e outras coisas mais. Acordei um dia sem conseguir mexer absolutamente nada. Sequer dobrar os meus dedos. Minha mãe dizendo,
que eu tinha ficado 11 dias dormindo. Quer dizer, era para eu ficar 3, vamos induzi-la ao coma por 3 dias, para ela não sofrer tanto esse primeiro impacto. Mas acabou se transformando em 11 dias, esse meu coma. E minha mãe dizendo que eu tinha ficado 11 dias dormindo. 11 dias, minha filha, 11 dias você está sem acordar. A filha fala com a mãe. Eu segui naquela UTI com incontáveis limpezas nos ferimentos, troca de curativos, 3 sessões por dia. Gente do céu, por uma fração de segundo, num milésimo de segundo, tudo mudou, tudo se transformou. Eu fiz a primeira fornada de frango, só que ao desligar o fogo, eu não mexi totalmente, eu não fechei totalmente o botão. Até o fogo desligou, mas ficou um pouquinho de gás saindo. Ou sei lá, se eu desliguei, depois sem querer liguei, normalmente ficou um pouquinho de gás. Aquele forno foi se enchendo de gás, muito pouquinho, mas ficou 1 hora, ficou 2 horas, que quando eu resolvi fazer a segunda fornada daquele frango, aí o que aconteceu? Quando eu liguei, e eu estava agora no hospital. Ferimentos, UTI, troca de curativos, 3 sessões de fisioterapia por dia para reaprender a caminhar, levantar os braços, dobrar os joelhos. Foram dias de muita angústia e dor. Porém, não era só dor. Também teve muito amor. Tive enfermeiras e técnicas especiais que são minhas amigas até hoje. Lembro do caminho no período em que eu estive internada. Lembro do carinho no período em que eu estive internada. Depois de 31 dias na UTI, 31 dias na UTI, 11 dias em coma e 2 no quarto, eu saí do hospital no dia 7 de janeiro de 2015. Lembrando que tudo aconteceu no dia 4 de dezembro de 2014, uma quinta-feira que eu nunca mais vou esquecer em toda a minha vida. Sim. Tive enfermeiras, como eu disse, técnicas especiais, que são minhas amigas até hoje. Lembro do carinho no período em que eu estive internada. E depois de 31 dias na UTI e 2 no quarto, saí do hospital no dia 7 de janeiro de 2015. Saí para passar o Natal e Ano Novo. Passar o Natal e Ano Novo no hospital. Olha só, eu saí do hospital no dia 7 de janeiro de 2015. Portanto, passar o Natal e o Ano Novo no hospital foi triste, foi deprimente. Mas eu pensava, melhor do que ter passado no cemitério. Melhor do que estar no cemitério, porque por um triz eu não morri. Por muito pouco eu não morri. Então, apesar da tristeza de estar passando o Natal e o próprio Ano Novo no hospital, eu pensava, pior seria se eu estivesse no cemitério. Até hoje eu choro. Até hoje eu choro quando eu ouço uma música de final de ano. Mas tudo acabou nos fortalecendo. Fortaleceu imensamente os laços da família. Porque em torno de mim e em torno da minha quase morte, todos se uniram. A família se uniu. Eu só sei que eu saí do hospital 31 dias depois, uma outra pessoa. Uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu sou uma paciente. Começa que sou uma pessoa, vamos dizer assim, grata. Grata pela minha vida e mais paciente. Nada disso teria acontecido se eu tivesse fechado corretamente o gás do fogão. A gente fica pensando, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Hoje, 5 anos depois, também ainda não entendo, eu só aceito.
porque a verdade é uma só. Tudo o que vivemos de bom ou de ruim nos fortalece e nos forma como pessoas. A verdade da vida é que a vida é um processo, é uma bênção. Mas aprendi a alertar para o seguinte: se queimou, procure socorro médico. Não utilizem pasta de dente, pasta de água, pomadas em geral, manteiga, gelo ou qualquer coisa que não seja água fria. Não estourem as bolhas ou tentem tirar a roupa colada na pele queimada. Hoje eu estou bem, passando ainda por recuperação. Por incrível que pareça, hein? 5 anos depois ainda estou fazendo pequenos tratamentos. Sim, 5 anos de renascimento. Por que eu pedi para que a minha carta fosse levada na sessão da saudade? Primeiro que, com a aproximação do Natal, eu me lembro daquele Natal que eu não tive. Fiquei no hospital. Com a aproximação de um novo ano, me lembro daquela passagem de ano, onde eu estava no Natal. Aliás, estava no hospital. Eu até reclamava, podia estar em casa, mas ao mesmo tempo agradeci. Grata. Hoje eu sou advogada. E a minha história, sabe? A minha história tem com um objetivo, e por isso eu pedi para que fosse narrada no horário de maior audiência do rádio, horário da saudade, com o objetivo de alertar as pessoas para os cuidados que todos nós, cuidados fundamentais que devemos ter no uso do fogão a gás, para evitar erros. Olha, mesmo que ninguém cometa esses erros, mas uma única cometa o erro, já pode ser fatal, já é muito triste. Mas é difícil alguém fazer isso. Sim, mas uma que faça, ou uma que eu possa alertar com a minha experiência, que tome cuidado, evite erros, porque eu cometi um erro quase fatal. 4 de dezembro de 2014, uma quinta-feira. Últimas provas da faculdade. O verão estava dando as caras. Resolvi que precisava me alimentar melhor. Só que eu tinha preguiça de cozinhar toda hora. Resolvi então fazer um monte de frango e deixar em saquinhos no congelador para facilitar a minha vida. Fiz a primeira fornada no fogão lá no apartamento, tirei do forno, girei o botão para desligar, só que eu cometi um erro quase fatal, que quase custou a minha vida. Não girei completamente o botão, foi apenas por 1 centímetro, sei lá, coisa mínima ou mais ou menos isso. O botão ficou fora do lugar, portanto, o gás vazando bem pouquinho, mas durante horas, e enchendo o forno de gás. O forno fechado, aquele gás bem pouquinho, foi enchendo. Quando então, passado algum tempo, eu resolvi falar, vou fazer uma segunda fornada de frango. Essa primeira dá para essa semana, aí eu vou fazer uma outra que dá para outra semana, então eu já não vou ter mais problema. E depois daquele frango esfriar, depois de eu ter colocado aquele primeiro frango em saquinhos e colocado no congelador, então resolvo fazer mais uma fornada para fechar 2 semanas. E foi ali, naquele momento, naquela hora, em que preparei essa segunda fornada e ao ligar o forno, por 1 milésimo de segundo, senti que o meu mundo tinha acabado.